Caríssimos e caríssimas irmãos e irmãs em Cristo, a todos a paz que vem do Senhor, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que Ele esteja conosco hoje e sempre, por toda a eternidade. Amém. Caríssimos e caríssimas, hoje estou inaugurando com vocês mais um programa, um novo programa que nós estamos colocando dentro da Igreja Ecumênica Shekinah, que são um programa que se chamará Curiosidades sobre o Mundo Espiritual. Cada programa nós iremos abordar sobre um tema, temas interessantes, temas curiosos, os quais o povo de modo geral muitas vezes não tem acesso a este conhecimento. Hoje, porventura, irei tratar com vocês sobre os 7 espíritos que compõem o corpo de Deus. O que quer dizer isso? A gente, por toda a vida, desde a infância, a gente aprendeu que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, Mas não. Na Bíblia, em várias posições, em vários livros, é citado que Deus é composto de 7 espíritos. Então, hoje nós vamos tratar sobre eles. Quais 7 espíritos são estes, No livro do Apocalipse, trata-se 4 vezes sobre quais são esses espíritos. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, diz que os 7 espíritos de Deus são mencionados na fase introdutória do livro do Apocalipse. Em Apocalipse 3, 1, Jesus se apresenta à igreja em Sardes como sendo aquele que tem os 7 espíritos de Deus. Em Apocalipse 4, 5, na visão do trono de Deus, os 7 espíritos de Deus aparecem relacionados à figura das lâmpadas que estão diante do trono de Deus. Em Apocalipse 5, 6, na visão de Cristo exaltado, recebendo das mãos do Pai o livro selado com 7 selos, os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra são mencionados em conexão com os 7 chifres e os 7 olhos do Cordeiro. Qual Cordeiro? O Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que é Jesus, como assim todos nós sabemos. Qual o significado destes 7 Espíritos de Deus? Os 7 Espíritos de Deus são anjos. Os 7 Espíritos de Deus são seres celestiais superiores aos anjos. A expressão 7 Espíritos de Deus é uma descrição simbólica do Espírito Santo. O próprio Espírito Santo ou vou dizer melhor, são os 7 Espíritos que compõem o corpo de Deus. Porque como Deus é uma trindade santa, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, o Deus Pai tem para com o Deus Filho, que é Jesus, um enorme e imenso amor. E este amor que forma a ponte entre os dois, que é o elo entre o Pai e o Filho, é o Espírito Santo, que santifica e que torna possível todas as causas e ações para com a humanidade em ter-se com o Pai e com o Filho. Desde toda a eternidade, Deus já nos conhecia e já sabia que cada um de nós, o Senhor Deus, Ele é o Senhor de ontem, de hoje e de amanhã. Ele sabe de tudo desde o nascimento deste planeta, desde o nascimento do universo, desde todo sempre. Por isso que lá no capítulo 1 de Gênesis diz que no princípio não havia nada e a terra estava insana, estava vazia de tudo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou seja, não havia nada. Então Deus disse, faça-se a luz. E a luz se fez. Desde aí então Deus foi criando dia após dia cada coisa que há nessa natureza. E Deus dá a cada um de nós todos os dias perceber a sua infinita e imensa presença em cada coisa que por nós se chega por meio de sua infinita e eterna bondade e misericórdia. Os 7 Espíritos de Deus e a plenitude do Espírito Santo, como já foi dito, a expressão 7 Espíritos de Deus, Deus aparece no Apocalipse numa saudação trinitária. No Apocalipse 1, no capítulo 1 do Apocalipse, versículo 4 e 5. Perceba que o apóstolo João menciona Deus Pai, que diz assim, graça e paz seja convosco daquele que é, que era e que há de vir. Depois o apóstolo menciona os 7 Espíritos e dos 7 Espíritos que estão diante do trono. Finalmente, no versículo seguinte, ele menciona Filho e da parte de Jesus Cristo.
Vejam bem, meus irmãos e irmãs. O Espírito Santo é que nos concede os 7 dons, que são inteligência, sabedoria, entendimento, inteligência, temor a Deus e por aí vai. Deus nos concede a sabedoria por liberalidade a todo instante. Basta apenas que a gente peça. É um dom infinito e bonito que Deus nos concede, bastando apenas que nós o peçamos diretamente ao Pai. Então, meus queridos e queridas, muitas vezes há uma interpretação errada, pensando que espírito e anjo são coisas diferentes. Até mesmo lá em Hebreus, né? Hebreus capítulo 1, ou Hebreus 1, capítulo 7, versículo 14, né? É dito sobre isso. Os anjos são chamados de espíritos, como está escrito em Hebreus. Mas não. Os anjos estão em Deus, estão com seus turíbulos cheios de incenso o tempo todo ali, incensando o trono onde o Cordeiro de Deus está sentado. O tempo todo, por toda a eternidade, né? Então, meus queridos e queridas, acredito que hoje ficou esclarecido a todos e a todas que Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, trinitário, todos os três em uma única pessoa, também é composto principalmente pelo Deus do amor, que é o Espírito Santo e que nos santifica e que nos convida a todos os instantes a estar junto dele na eterna glória do Pai, a qual um dia seremos nós arrebatados para junto dele, finalmente descansarmos eternamente na glória que o Pai preparou para todos nós. Então, acredito que hoje ficou bem esclarecido. A cada programa trarei um novo tema bem interessante este. E hoje este tema foi gravado no domingo de Cristo Rei do Universo, né? Ficou muito bem o tema para hoje, falando sobre as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus hoje celebrado como Cristo Rei do Universo e o Espírito Santo como Deus santificador, né? O elo de bênçãos e o elo de amor entre o Pai e o Filho para com toda a humanidade. Que assim seja. Fiquem todos com Deus, que Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém. Que Deus seja louvado para sempre, hoje e sempre. Amém. A graça e a paz de Deus esteja com todos. Ele que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.